Sejam bem-vindos, quem está aqui com a gente. Estamos chegando, começando, fazendo a nossa primeira live aí de testes. E para contar um pouco desse novo momento, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, sejam bem-vindos. Boa tarde quem está aí, quem está chegando, quem vai chegar. Vamos fazer uma conversa entre nós aqui e aproveitando para testar ferramentas e também conversar sobre coisas interessantes aí de mudanças. Oi. Vou dar os meus boas-vindas também, então quem nos acompanha sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira live, então talvez vocês tenham visto que a gente estava fazendo alguns testes agora há pouquinho, mas agora estamos nós três aí na live, agora vocês estão me vendo, inclusive. E a gente trouxe esse tema, então, de transformação das organizações, porque a gente está passando por uma transformação, quem acompanha a gente talvez tenha visto alguns posts nesse sentido, e essa também gostaria de celebrar que é a primeira live que nós estamos tendo nesse ano. E aí, como introdução, acho que vale a pena de comentar, assim, que nós somos facilitadoras, nós somos uma empresa de mulheres, uma empresa de facilitação, e quando a gente se depara com desafios dentro da Mirai, a gente costuma pensar em metodologias, em como resolver estes desafios que a gente está tendo. E nesse processo a gente encontrou muitas soluções interessantes e que olhando para trás a gente consegue dizer, puxa, isso daqui foi muito legal, isso aqui foi muito marcante para a nossa empresa, e é por isso que a gente sente e tem essa vontade de compartilhar algumas das nossas coisas, um pouco dessa nossa história, dessa nossa trajetória, porque pode ser útil para alguém aí que nos escuta. Então, eu vou fazer aqui o papel hoje de entrevistadora dos nossos santos de casa, porque aqui Santo de Casa faz muito milagre, se não fossem eles, não sei o que seria da gente. E vou fazer então algumas perguntinhas, a gente vai passando a bola uma para outra e vamos conversando sobre elas, beleza? Então, a primeira pergunta para abrir essa rodada, e eu vou convidar a Luísa para começar a responder, como é que foi esse sentir a crise? Quando que você se deu conta que estávamos em crise, que tínhamos coisas que precisavam ser transformadas? Assim, onde que bateu em você isso tudo? Ai, começou logo assim? Logo comigo, logo com essa pergunta? E acho que são muitas coisas, né? A crise, ela nunca vem individual, ela nunca vem por um elemento só, mas acho onde a corda mais apertou para a gente foi ter a nossa agenda lotada e o nosso estresse no ritmo de trabalho, né? De ver a gente trabalhando, sempre no estresse, por mais organizadas que a gente fosse, por mais que a gente organizasse os processos e fizesse as coisas com antecedência, esse sentimento de estar sempre atrasada, sempre em dívida com alguma coisa, sempre devendo uma lista de 30 mil coisas, e aí isso associado, né? Então a gente tem agenda lotada, a gente se mata de trabalhar, literalmente, né? E a gente não fecha a conta no final do mês, né? E a gente não chega aonde a gente gostaria de estar em termos financeiros. Então, não é trabalho que falta, né? Mas falta tempo para a gente conseguir fazer tudo e, consequentemente, falta dinheiro, né? E aí isso leva a gente a começar a se perguntar o que está errado, onde que está faltando alguma coisa, né? Para mim é isso, né, o gatilho, o que dá o start, assim, e que a gente vem se questionando há tempos, experimentando e tentando, né, fazendo várias coisas. Então, para mim é esse o gatilho, mas joga aí para Marina, vamos ver, Marina, tem outro fator? Quando foi que a água chegou na bunda, né? Sim.
Bom, é isso. Acho que esses momentos de crise, eles são um processo, né? Não é algo que a gente percebe muito rápido. As coisas vão acontecendo até, de fato, a gente sentir, né? Chega num limite, chega numa estafa, numa exaustão, ou chega numa necessidade mesmo de mudança, né? Então, acho que tudo é um processo. E aí, é muito parecido com esse gatilho que a Lu traz, né, que tem a ver também com essa coisa dos recursos, e acho que o recurso tempo, principalmente, que pega para mim. Ano passado, por exemplo, a gente tem, anualmente na Mira, a gente tem os nossos encontros de início de ano, né, que a gente chama de Semana Mirabolante, onde a gente pensa os nossos projetos, onde a gente olha para o ano anterior e analisa, reflete, vê o que foi bom, vê o que precisa melhorar, né? E também pensa no próximo ano, no futuro, fazendo o nosso planejamento mesmo dos nossos sonhos individuais, enquanto pessoas, mulheres e profissionais, né? E também enquanto empresa. E ano passado a gente não teve esse tempo no início do ano, né? A gente começou o ano passado, 2021, ali com muitos trabalhos, já com demandas, trabalhos do ano anterior fechando, trabalhos novos chegando, e foi um momento de mudanças internas também, em que a Lou teve neném, né, o ano passado, então também ficou em licença maternidade, teve alguns projetos novos desafiadores, então a gente sempre ali tendo que ser muito responsiva as demandas chegando, sem tempo para olhar, analisar, pensar, refletir, falar um sim ou falar um não, né? Então, eu acho que o ritmo acelerado, então, acho que isso para mim é onde pega principalmente, né? Falta de tempo para a gente fazer as coisas com a qualidade realmente que a gente gostaria e o ritmo acelerado sempre precisando apagar os incêndios. Acho que foi um pouco por aí. E você, Lou, como que você sentiu toda essa crise? Quando você sentiu a crise? Eu senti essa crise. Então, eu senti essa crise, eu acho que para mim foi ao longo de um processo, de uma caminhada, de uma jornada mesmo, que eu fui aprendendo algumas coisas sobre o nosso negócio, né? Sobre esse mercado de facilitação, sobre o funcionamento disso tudo. E eu acho que a crise veio quando eu vi que a gente estava atingindo os limites do nosso negócio, que estava caro para o cliente, estava pouco dinheiro para a gente, e ao mesmo tempo a gente não conseguia fazer mais. O que a gente faz não é fácil de treinar pessoas, de ter equipes, de repassar, então tem uma questão de personalização, de um cuidado, de uma trajetória, de uma experiência que a gente precisa levar para dentro dos projetos, né? Do conhecimento de metodologias e tudo isso, e a gente não conseguia fazer mais, então a gente chegou um pouco nesse limite desse nosso negócio, a gente não conseguia crescer. E para mim, a grande questão era assim, eu tô com a minha agenda cheia, as pessoas gostam de mim, gostam do que eu faço, mas eu não tô conseguindo que o trabalho me proporcione um equilíbrio de vida. Então, assim, tá faltando isso para mim. Eu quero mais tempo para ser mãe, eu quero mais tempo para ser mulher, eu quero mais tempo para criar outras coisas que não são metodologias. Então, foi aí que eu senti um pouco a crise bater, e para mim foi muito legal, assim, quando eu vi que isso estava reverberando, então por caminhos diferentes, quando nós três sentimos que mudanças eram necessárias, assim, então para mim isso foi uma grande chave, assim, que aconteceu ao longo dessa trajetória. E aproveitando esse tema das chaves, eu gostaria de perguntar para vocês dessa nossa trajetória, né? Posso só Quais que trazer vocês acham mais um elemento pontos de aqui? virada da Mira? E essa rodada eu gostaria de começar com a Marina. Tá contigo. Lou, estava só aqui, antes da gente entrar nessa próxima pergunta, queria trazer uma reflexão acerca desse ponto das crises. Posso, Nina, antes de te passar a bola Pode, aí? claro, complemente. Então, a gente estava, inclusive, agora há pouco, né, numa reunião com um parceiro, conversando sobre os desafios que ele tem na organização dele, e é muito similar, né? A gente ouve muito as pessoas dizerem a mesma coisa, assim, sobre esse desafio da gente ter a agenda cheia, lotada, tá sempre estressado, né?
E aí queria trazer uma reflexão, Lou, só antes, né, você não estava ouvindo, mas só antes de passar para a Nina, sobre esse ponto que a gente estava conversando, que isso não é só a nossa realidade, é a realidade de todo mundo que eu converso, né, quando você chega aquele clássico, oi, tudo bem, como é que você tá, como é que tá a vida, o que todo mundo fala? Na correria, tá todo mundo sempre na correria. Isso é o normal. E também tem aquela coisa de que se a gente acha que é correto estar na correria, se você não estiver na correria é porque tem algum problema, né? E é um mundo muito louco da gente ficar pensando assim, e assim, trazendo aqui um pouquinho para o debate, né, para a reflexão. Eu morei na França um tempo, né, e eu acho que talvez na Europa a gente tem uma cultura um pouco diferente do que a gente tem aqui no Brasil. E eu não sei se era porque eu era mais nova, eu era estudante, não era empreendedora, empresária, mas eu acho que mesmo, né, assim, eu já conversei isso com a minha mãe também, assim, eu acho que na Europa eles têm uma cultura um pouco diferente dessa nossa cultura, que acho que vem um pouco mais dos Estados Unidos, de a gente tem que estar ocupada, sabe? Eu acho que na Europa eles privilegiam mais o ter os tempos livres, né? Então eu tenho a sensação de que lá eles não eram assim, eles não viviam a vida tão nesse sofrimento contínuo de estamos atrasados, estamos devendo coisas, precisamos fazer coisas, sabe? Eles conseguiam pôr mais limites enquanto sociedade, não só enquanto indivíduo, né? Então, estou trazendo isso só para compartilhar, não tinha planejado falar de nada disso, né? Mas, assim, como é louco a gente achar que a gente precisa estar nesse lugar, né? E não parar para refletir sobre isso e pensar, poxa, então o que eu vou mudar? Né? Como é que eu vou resolver isso? Porque essa equação não fecha, né? A gente está pagando a conta com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com as nossas relações pessoais. Então, como que a gente cuida disso, né? E acho que o que a gente sempre trouxe é de, poxa, a gente vai esperar 10 anos, 15 anos para parar para pensar sobre isso, né? Sendo que a gente conversou também, né? Acho que é legal comentar isso, a gente conversou com outros parceiros que fazem coisas similares às nossas e que mesmo com mais expertise, com mais anos de estrada, com mais lá, tudo que você quiser, ainda assim essa conta não fecha. Então, assim, a gente vai ficar esperando até quando? Até eu não ter mais saúde? Até eu já estar muito cansada para começar uma nova rota, né? Até quando que a gente vai esperar? Então, não digo que a gente tenha a solução, mas eu digo que a gente se propõe a sair do lugar. Acho que é isso. Se vocês quiserem pegar, pode reverberar. Eu acho que eu vou fazer, então, um pouco disso que você trouxe, fazendo o link já com a próxima pergunta, né, que a Lou fez sobre pontos de virada. Eu acho que é bem por aí, quando a gente se viu, é claro que a pandemia é uma pandemia mundial, acho que todo mundo, né, sofreu com esses grandes desafios, muita gente não conseguiu fazer adaptações, né, no seu tipo de trabalho, no seu tipo de negócio, e quem conseguiu nem sempre teve, né, teve sucesso, realmente foi muito desafiador, assim. E aí eu acho que a gente teve essa experiência de exaustão, acho que da minha lembrança, a gente teve essa experiência de exaustão em 2020, né, que foi o primeiro ano pandêmico, né, de muitas situações quase à beira do desespero, e agora, para onde vamos, o que fazemos, né? E ali no momento de pausa, depois que a gente fecha um ano de trabalho e tem um momento de pausa para férias, descanso, refletir, foi um momento ali, para mim, um momento de virada, que a gente realmente começou a pensar assim, não, assim não dá para continuar, né? Tem esse normal aí, que a Luísa estava falando, de que está todo mundo sempre na correria, e acho que pode ser que seja normal para muitas pessoas, mas a gente não gostaria de enxergar isso como normal, porque não é saudável, não é sustentável, né? Não dá para ter uma qualidade de vida assim. Então, começando a olhar mesmo de uma forma muito... olhando para o nosso negócio e para a nossa vida, de uma forma que, às vezes, as pessoas podem achar que é utópica, mas, assim, eu quero vivenciar agora, eu quero viver agora um estilo de vida que eu almejaria para o futuro, mas por que eu não posso, né,
buscar isso agora. Então, assim, qual que é o estilo de vida que eu gostaria de ter agora e como que eu me adapto no meu trabalho, como que a gente faz o nosso negócio girar e acontecer para atender as nossas necessidades pessoais e sonhos, e expectativas e qualidade de vida. Então, se eu não acho que para mim é sustentável trabalhar 40, 50 horas por semana, quanto que para mim é sustentável? O que que eu posso fazer? O que que eu preciso mudar para que isso aconteça? E eu acho que a gente começou a ter essas reflexões, né? Um novo olhar para o trabalho, para o jeito de trabalhar, para as rotinas de trabalho. Então, acho que foram alguns aprendizados, assim, que a pandemia veio acelerando, né? E que a gente trouxe essa oportunidade, assim, como momentos de reflexão mesmo, diálogo, o que que a gente pode fazer para melhorar. Então, acho que foram esses momentos, assim, e que vem junto com os aprendizados, né? E testar jeitos diferentes mesmo. Então, o que que é que a gente precisa diminuir a nossa carga horária de trabalho? Então, quais tipos de trabalho que a gente vai conseguir pegar? Quando é que a gente vai poder falar sim? Quando é que a gente vai poder falar não, né, para determinados tipos de oportunidades que vão chegar? O que que é mais interessante para a gente? O que que a gente pode oferecer de melhor, né, para o mundo, né, para os nossos clientes? Então, refletir mesmo um pouco fora da caixa. Acho que a gente começou a trazer coisas alternativas mais interessantes quando a gente começou a pensar fora da caixa e sonhar para, né, para além do jeito padrão e tradicional de se fazer um negócio. E aí, acho que eu vou parando por aqui, passo para a Lou, passo a bola para você também trazer suas reflexões aí. Então, para mim, os pontos de virada dessa trajetória toda, eu acho que não tem como não falar da pandemia, concordo plenamente com a Nina, mas para mim a pandemia ela bateu no seguinte: a gente estava com 10 projetos, eu lembro até hoje, a gente estava com 10 projetos rodando, a gente estava naquela fase do ano em que a gente fecha os trabalhos pro ano, então tinham vários trabalhos por fechar. E 8 desses projetos pararam, os que ainda não estavam fechados não fecharam, e a gente seguiu com 2 projetos. E aí a gente teve aquele cenário que, ao mesmo tempo, deu medo em todo mundo, a sensação era de um medo extremo, um medo do vírus, um medo dos negócios, um medo do que ia ser do mundo naquele momento. Eu acho que isso era muito generalizado, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha aquele espaço que a gente sempre desejou de parar tudo para a gente poder organizar a casa e fazer as coisas dentro da empresa. E eu fiquei muito admirada em como a gente se viu perdidas naquele momento, assim, o que que a gente faz primeiro, o que que a gente ataca, o que que é prioritário para nós enquanto empresa. Então, eu acho que, assim, foi um silêncio muito difícil, no sentido de que ali eu percebi o quanto que faltava de alinhamento para a gente ainda, em termos de visão de futuro. E foi onde eu também me dei um pouco conta que a gente se reuniu, né? Eu acho que a Mirá tem uma cultura muito forte, mas quando a gente se juntou para criar a Mirá, a gente colocou as nossas habilidades a serviço e a gente ainda não sabia que cara, para onde que a Mirá exatamente ia. E por sorte, eu acho que a gente tem uma série de habilidades, né? Então, assim, eu acho que ficou muito claro de que a organização, que a gente já tinha uma experiência que a gente não tinha no começo, mas que estava faltando uma direção. Então, para mim, esse foi um ponto-chave. E o outro ponto-chave também, para mim, foi a questão de medir. Então, a gente estava, enfim, tem algum tempo que a gente vem acompanhando os nossos tempos de trabalho e uma série de métricas financeiras, principalmente, também, mas eu acho que essas métricas nos deram uma noção de realidade. Então, assim, a gente descobriu, por exemplo, que a gente não trabalhava 35 horas por semana, que era o que a gente colocava. A gente descobriu que muito do estresse dos trabalhos não estava relacionado ao tempo de dedicação. A gente descobriu que muitos dos projetos extrapolavam aquilo que a gente vendia. Então, assim, acompanhar esses números nos deu melhor uma noção de realidade de quais eram os limites do nosso negócio de volta, mas os limites aqui, os limites de atender, de realizar projetos. E isso foi muito bacana. E aqui eu passo a bola para a Luísa.
Eu não sei se eu tenho tanto a complementar, mas talvez só dar a sequência, né, no que a Lô falou, né? Por ter essa parte toda dos indicadores, da gente estar seguindo a empresa, né, fazendo o monitoramento das nossas atividades, não só executando, que é muito fácil, né, a gente se perder só executando, mas por a gente estar fazendo esse acompanhamento e ter esses indicadores e saber dos reais limites que a gente tinha biológicos, né, também, eu acho que também quando a gente sentou para estimar, né, em números mesmo, então, qual é o máximo que a gente consegue alcançar, dada esta realidade, e não um chute, né? Quando a gente vê o máximo e vê o nosso teto, né, e descobre que o teto está um pouquinho só acima, ele está muito próximo, né? A gente fala, putz, então talvez não seja só uma mudança de vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos mudar uma ferramenta, vamos tentar mapear os eventos para fazer de uma forma mais ágil. Às vezes não é só uma questão de processos, né? É uma questão da própria matriz, eu falo, né? Da lógica de trabalho do todo, né? E aqui é um desafio grande que a gente tem na mesa, porque a gente se propõe, né? Não sei se era para eu entrar aqui, a gente está falando de pontos de viradas, mas a gente se propõe a entregar um serviço que é personalizado, desculpa. A gente se propõe a entregar um serviço que é personalizado, que é feito sob medida para o cliente, para aquela demanda, para aquele projeto, para aquele evento, para aquelas pessoas que estão naquele dia, naquele evento, que tem tantos dias, que tem tantas horas, que tem tal objetivo. Então, como que a gente cuida de entregar o que a gente quer entregar com essa qualidade, que é a qualidade pela qual a gente é reconhecida, e ao mesmo tempo a gente faz as coisas de uma maneira mais efetiva, mais rápida, né? Onde a gente implique menos horas de trabalho. Então, é um desafio que está aqui para a gente, né? E aí, assim, voltando à pergunta sobre pontos de virada, para mim, 2020 e 2021 foi um contínuo, né? A gente estava tão mergulhadas, né, aquela sensação mesmo do ratinho rodando na roda, né? A gente estava tão ali, feito ratinho rodando na roda, que a gente não conseguiu parar para refletir, a gente só precisava seguir, mas isso às custas do nosso bem-estar, às custas, né, de tudo mais. Então, eu acho que tiveram momentos no ano passado de muito estresse e da gente, neste momento de estresse, falar, peraí, tem alguma coisa realmente muito errada e por aqui não dá para seguir assim, eu não consigo mais continuar rodando essa rodinha, né? E aí isso levou a gente a conversas, né? Eu acho que pontos de virada também são conversas, onde a gente trouxe a gente parou para conversar e falou assim, o que está pegando? Né? A pergunta é essa, onde é que está pegando para você? O que não está funcionando? E aí, quando a gente vê que o que não está pegando para mim é o que não está pegando para as outras sócias, a gente consegue mergulhar e ter esses diálogos mais profundos e começar a pensar, beleza, então este caminho talvez não esteja mais funcionando, qual caminho a gente quer ir? E aí isso leva a essas questões também culturais que a Lu trouxe, né, a gente começou a mirar e o crescimento foi muito bom, foi muito rápido, mas a gente faltou um pouco desse tempo, né, da gente compartilhar e da gente amadurecer também enquanto empresa e abrir espaço para descobrir o que a Mirar veio para ser, né? Temos nós, as sócias, mas tem a empresa em si, que também é uma entidade, e ver como os clientes respondem, como o mercado responde, né? E tudo é um ser vivo em construção, né? Não está posto, não tem como a gente definir isso lá do início, então também acho que foi uma construção muito bonita e válida, né? A gente seguir dessa forma. Então acho que é isso. Não sei se me ocorre mais algum ponto de virada. Acho que é isso. Aí, não sei se você quer trazer a próxima. Não, eu faço a próxima pergunta, Lu, e aí já jogo para ti, pode ser? Queria te perguntar, então, dessa trajetória toda que a gente teve, quais foram os principais aprendizados que você teve, né, que você traz?
Não estou mais te escutando, mas eu vou responder que eu escutei a palavra aprendizados. Deixa eu só pinar aqui meu vídeo para as pessoas me verem. Que eu escutei a palavra aprendizados, então eu vou pegar esse gancho. Então, aprendizados dessa trajetória. Respirar. Eu acho que é o primeiro aprendizado, assim, eu acho que quando eu estava sentindo essa crise e assim, sentindo essa crise com alguns sinais de burnout mesmo. Eu lembro que eu tive uma conversa com a Lu, a gente estava caminhando e eu estava com aquele barrigão, e ela falou uma coisa que para mim ressoa e reverbera muito ainda, que é respira na dúvida. Respira na dúvida. E eu acho que isso foi um aprendizado. E aí também trago uma frase que eu gosto muito da nossa parceira do CEP-CNV, a Érica Mulan, que fala que os sentimentos são mensageiros fiéis, eles só vão embora quando eles entregam a mensagem. Então, eu acho que me permitir sentir, sem esconder, sem negar esses sentimentos todos que estavam vindo, eu acho que para mim é um grande aprendizado. Outro grande aprendizado, eu acho que, não sei se você também, quem acompanha a gente um pouco mais, mas a Beth, mãe da Luísa, por sinal, ela também esteve com a gente muito com a Mirá durante um tempo e tudo isso, e ela é uma pessoa que lê muitas coisas, que acompanha historiadores, que vê notícias daqui, de fora do Brasil. Então, assim, a gente teve várias trocas que para mim foram muito valiosas, onde a gente conseguiu olhar para fora, assim, olhar, realmente abrir esse horizonte da Mirá e pensar o que estava acontecendo no mundo. Por mais que a gente seja pequenininho, 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 essas tendências nos impactam e é muito importante a gente nos dar esse tempo de pensar grande, né? De olhar para essas tendências globais e ver como é que isso está impactando na Mirá. E os outros aprendizados eu acho que vieram dessas conversas que a gente teve, dessas metodologias que a gente ou inventou ou adaptou. Então, uma delas a gente compartilhou com vocês, que foi a de cenários transformadores, do Adam Kahane. Eu acho que cada uma delas, e aí quem quiser pode dar uma olhadinha aí no feed, traz uma sabedoria e trouxe para a gente uma visão de realidade compartilhada. E eu paro por aqui e passo para a Nina para falar de aprendizados. Legal, maravilha. Então, vou continuar aqui e acho que a gente está sempre em bastante sintonia, e quando eu comecei a pensar sobre aprendizados, antes de escutar a Lou falando, a palavra que veio para mim foi pausa. E aí acho que um grande aprendizado é justamente esse, assim, a gente se encontra em momentos de turbulência, de um ritmo acelerado, de confusão, sem entender exatamente a direção que a gente está seguindo. Acho que encontrar os momentos de pausa, quando a gente conseguiu fazer isso, foram momentos fundamentais, tanto para tanto para cada uma de nós individualmente, quanto para as nossas reflexões estratégicas, assim, da Mirá. Então, a gente percebeu que estava sempre numa rotina, a gente caiu numa rotina de trabalho tão intenso que ficava todos os dias ali no operacional, né, atendendo às demandas, e sem conseguir criar espaço para a gente internamente, tanto falar, pensar estrategicamente, né, a direção que a gente está indo, quais são as tendências aí fora, né, do mercado, das outras organizações, quanto aprender, né, com novas tendências, pesquisar, ter tempos para pesquisar, estudar, entender exatamente o que está acontecendo e conseguir se nutrir também, né, do que está acontecendo de novo, assimilar e poder definir estratégias para a direção que a gente quer seguir. Então, momentos de pausa para a gente olhar estrategicamente para o nosso negócio, e também momentos de pausa, que não são momentos de, né, não fazer nada, mas para cuidar da gente, das nossas relações. Então,
cuidar de nós enquanto sócias, né, conversar, dialogar, resolver algumas pendências ou resolver tensões, algumas coisas que ficam mal entendidas no meio do caminho, né? Então, que é muito esse momento que a gente gosta de criar e falar também quando a gente faz projetos, e a gente gosta de uma metodologia, a gente usa muito, né, a metodologia do Dragon Dreaming, que fala que todo projeto precisa ter as etapas, né, do sonhar, do planejar, do realizar e do celebrar. E aí, quando a gente fica ali muito tempo, sempre realizando, problemas vão surgir, né, crises e cansaço e exaustão. Então, a gente precisa olhar para esse momento do celebrar e encontrar formas de estar juntos, conversar e valorizar também o que cada pessoa tem feito, cada colaborador, né, da empresa tem feito, e celebrar o que foi alcançado e conseguir sonhar a próxima etapa. Então, acho que esse é um dos aprendizados assim, que eu queria trazer. E acho que, Lu, né, falar dos aprendizados aí que você visualiza. Vou pegar a bola aqui. Vocês falaram muito do respiro, que eu também falaria, né? Você trouxe um pouco de metodologias do Dragon, e acho que está implícito aqui, mas vale a gente falar da importância da CNV, né? Da comunicação não violenta, e que não é só a comunicação em si, né? É muito também o processo individual interno de se escutar, né? De se entender, de entender o que eu estou sentindo, qual é a minha necessidade, e o que eu tenho de fato para pedir para mim, às vezes, né, ou para as outras pessoas, para ir em busca daquilo que eu preciso, né? Então, a CNV foi uma ferramenta essencial e é uma ferramenta, né, para todo sempre. Eu digo que, desde que eu descobri a CNV, que não tem um dia que eu não pense um pouco diferente por conhecer a CNV hoje, né? Então, acho que tem isso. E aí, muito ligado a isso, e são aprendizados que talvez eles não vieram de agora, eles já existiam, mas eles foram muito sensíveis, sentidos, né, durante esse nosso processo, essa nossa crise, essa nossa transformação, que é a questão de não deixar o elefante, né, o monstro debaixo do tapete, assim. Então, tira o monstro, bota em cima da mesa e bota todas as luzes nele, e vamos conversar sobre ele, e isso naturalmente vai fazer o elefante ficar menor, né? Então, é muito pior quando a gente tem um elefante e cada uma vê o elefante de um jeito, cada uma fica tentando enfiar o elefante dentro de um tapete, de um móvel e fechar, né, as portinhas e tudo mais. E principalmente cada uma responde de um jeito porque está vendo o elefante de um jeito. Então, quando a gente bota o elefante na mesa, conversa todo mundo, entende a maneira como cada uma quer lidar ou intenciona lidar com isso e cria uma resposta conjunta, é muito mais eficiente, né? E quando a gente pega o elefante e esconde ele, cada uma acha uma solução, e isso não é falado, isso não é conversado, isso não é decidido em conjunto, a gente começa a ter um processo interno de desconexão, né? Acima de tudo. Então, acho que isso para mim ficou bem vivo durante esse processo. E também uma outra coisa assim que eu, felizmente na vida, senti isso mais de uma vez e com pessoas diferentes, né? E aqui na Mirai isso é muito verdade, eu sou uma pessoa muito mais feliz na minha vida por ter essas pessoas incríveis ao meu lado. São as relações de confiança que a gente tem, né? Então, nessa mesma conversa, acho que você estava com o barrigão e a gente estava andando, eu acho que eu te falei isso, e eu lembro que a primeira vez que eu senti isso foi ainda no Ipoema com o CJ, depois com a Moniquinha, e eu falava isso para eles, eu falava, cara, é tão incrível a confiança, a admiração e tudo o que eu tenho com vocês, que não importa para onde a gente vai, sinceramente, o mundo pode explodir, mas eu sei que eu tenho vocês ao meu lado e com vocês eu vou para onde eu for, né? E eu tenho certeza que a gente vai achar as melhores soluções, e eu tenho certeza de que a gente é incrível e a gente vai criar coisas incríveis, independente do que a gente se dispõe a fazer. A gente pode resolver dar aula de registro visual, a gente pode fazer facilitação virtual de eventos no meio de uma pandemia, a gente pode reinventar um negócio todo do zero.
não me importa. Claro que eu vou fazer reuniões estratégicas, olhar os indicadores e pensar em que direção que a gente quer ir, mas, acima de tudo, me importa quem está do meu lado, né? E ter essa confiança de que eu tenho pessoas ao meu lado, até arrepiei, ter essa confiança de que eu tenho ao meu lado pessoas que eu confio no meu íntimo, num grau absurdo, né? Me dá confiança de não importa qual vai ser a caminhada, importa quem está do meu lado, né? E aí vale aquela máxima, né? Se você quer ir longe, você pode ir só, mas se você quer... não, se você quer ir rápido, você pode ir só, mas se você quer ir longe, você vai com outras pessoas, né? Você vai junto. E nós estamos indo juntas, né? Tivemos uma saída que foi uma saída linda, que foi um processo cuidado e justamente reconhecendo, né, esses lugares diferentes onde a gente queria ir. E isso é muito belo para mim, né? De conseguir ter a ruptura com confiança, com espaços de respeito, com uma genuína vontade, né, de que cada um seja feliz, porque eu falei, né, um pouquinho antes do propósito da Mirá, que a empresa é uma entidade, tem o seu próprio propósito, e cada um tem o seu, e isso evolui ao longo do tempo, né, também. Então é importante a gente reconhecer quando essas coisas acontecem e cuidar disso, porque não faz sentido a gente também ficar se obrigando a tentar andar junto se a gente quer ir em direções diferentes, né? Então, acho que foram esses os meus principais aprendizados. Só tudo isso. Passo a bola agora, não sei para quem, talvez para Lô, talvez para Lô. Pronto, vamos lá, Lô, tá contigo. Peraí, que é um processo aqui para eu aparecer na tela. A gente vai ficar melhor as nossas lives, eu prometo para vocês. Ó, estou falando sozinha de volta. Agora imagino que vocês estejam me escutando, tá? Falei coisas muito legais, a gente vai colocar os melhores momentos aí da live para vocês verem depois. Não sei se vocês escutaram as minhas contribuições, a da Nina e da Luísa já valeram essa nossa hora. Mas junto com esse spoiler de que a gente vai publicar alguns dos melhores momentos da conversa de hoje, eu queria puxar o gancho para a gente falar das transformações da Mirá. Então a gente tem aí mais uns 5 minutinhos só. Mas e aí, Nina, o que tem por vir aí nos próximos tempos? 5 minutinhos só para este momento? Bom, então vou falar aqui uma coisa para começar rapidinho. Então essa live, como a Lô já falou, faz parte desse processo de mudanças. Então vou contar um pouquinho por trás das cortinas. A gente acabou de passar fizemos uma jornada interna de 21 dias, de muitas conversas, reflexões e pesquisa para esse processo de transformação. Então, para contar para vocês, né, um spoiler, que estamos mudando várias coisas, e dentre elas a gente está aí criando uma nova identidade visual, né? A gente está criando aí vários elementos novos aí, a gente está criando... o que eu posso contar mais? A gente está pensando em novos jeitos de oferecer, né, o serviço que a gente tem a oferecer, vai ser um pouquinho aí diferente do que vem acontecendo, e aí a gente está nesse processo para começar a mostrar para o mundo, né, essa live já é uma porta de entrada para essa nova Mirá, então a gente está querendo mostrar já para vocês aí o que tem de novo, muito em breve. Acho que ali já em abril vocês já vão ver coisas novas acontecendo. Tá? E não vou contar tudo, e aí eu vou passar então para você, Lu, contar mais um pouquinho, não vai contar tudo, tá? É um spoiler só. Beleza. Mas acho que tem uma coisa que é legal da gente contar, é que a gente não tem como contar tudo, porque a gente não sabe de tudo. Né? A gente efetivamente se abriu para esse mistério, né, de descobrir o que vamos vir a ser, e nesse processo a gente não quer definir só por nós mesmas, né, quem seremos. A gente também quer, e a gente está nesse momento, né, de ir ao encontro, né, dos atores, das pessoas com quem a gente efetivamente quer trabalhar, e escutar mais, né, tá disponível. Lô, acho que precisa só me marcar aqui, que está puxando o seu.
Então, a gente não tem como contar muito mais, porque a gente está querendo descobrir isso em diálogo com as pessoas, né? Então, a gente está indo de encontro desses atores para conversar e entender o que faz, quais são as dificuldades, quais são os desafios, e aí se colocar num lugar de aprendiz, sabe? E de olhar assim, o que eu tenho que pode ajudar essa pessoa, né? Então, a gente está muito nesse momento que é muito bonito, é um respiro, não só, né, de pausar e relaxar, né, mas de respiro interno mesmo, né, de abrir esse espaço para o novo. Então, acho que tem um pouquinho desse spoiler, assim, e aí, para isso, a gente precisa de vocês, né? Para isso, a gente está dando a cara, né? E colocando a cara aqui no Instagram e tudo, porque a gente vai querer se aproximar mais de vocês, ouvir, escutar o que as pessoas que a gente acredita, que tem organizações que estão aqui para transformar o mundo, que querem, né? A gente tem uma missão que é co-criar o mundo que sonhamos, o planeta que sonhamos. Então, quem são as organizações que fazem coisas que a gente acredita e quais são as dificuldades que vocês efetivamente estão passando para a gente poder ver qual é a melhor forma que a Mirá pode colaborar. Então, a gente está nesse grande momento de escuta, e já fica aqui o meu convite. Temos um bebê passando. Né? Então é isso, eu acho que o spoiler que eu queria trazer. Estamos nesse momento de diálogo, de escuta, e se qualquer coisa que você ouviu aqui fez sentido para você, reverberou, e você gostaria de dialogar com a Mirá, estamos aqui. Escreve pra gente, manda mensagem, manda no direct, manda sinal de fumaça, né? Acho que estamos nesse momento e vai ser muito bem-vinda. E a gente acredita muito nas sincronicidades, né? Quando a gente intenciona algo, quando a gente mira no que a gente quer, as coisas acontecem. Então, nesse processo que a gente está contactando alguns amigos, alguns parceiros, já estão acontecendo algumas dessas sincronias, e eu tenho certeza que se você sentir essa sincronia, é porque ela tem que acontecer. Então, a gente está aqui para receber, né, o que o universo tiver para trazer para a gente também. Acho que é isso. Lô, quer complementar, trazer mais algum elemento? Conectando aqui meu áudio, agora minha imagem, e lá vou eu. Então, de spoilers, não tenho certeza se vocês falaram, mas a questão de que a gente está querendo desenvolver produtos digitais, né? Então, assim, aumentar a nossa presença no digital e tudo isso, porque a gente acredita um pouco nesse caminho, sabe? Que a gente vai conseguir equilibrar também, assim, essa nossa questão que foi um divisor de águas, né? Mas de fazer um produto que seja consumível, que seja de uma forma, de um jeito, de um valor acessível para as pessoas e que ao mesmo tempo nos dê equilíbrio na vida. Então a gente está mirabolando zilhares de coisas, mas nessa ida para o digital. E também gostaria de dizer que a gente já tem um tema para os próximos dias de postagem, que é justamente a nova Mirá. Então, a gente vai se reapresentar nesse novo lugar, com esses aprendizados na bagagem, com essas trilhas trilhadas. A Luísa não é mais a Luísa que vocês conheceram há 5 anos atrás, eu sinto muito. A Nina, os cabelos já cresceram, já diminuíram, já aconteceu um monte de coisa, gente. A gente precisa das caras de volta e vai ser muito lindo também poder contar com a ajuda de vocês nesse processo, porque a gente nunca sabe tudo da gente, né? Então, sempre que a gente conseguir, a gente vai estar pedindo para vocês nos ajudarem a contar quem que é a Miral, quem que foi, o que chamou a atenção dessa nova empresa. E a gente está chegando ao final dessa live, então espero que o conteúdo aí tenha sido útil para vocês. Queria também agradecer às nossas santas de casa, mulheres maravilhosas, Lu, Nina, por todo esse segurar junto as ondas, as várias ondas da vida. Obrigada, meninos. Estou parando aqui. Tchau, pessoal. Uhul!
Tchau, pessoal. Obrigada, Lô. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a todas e todos que estiveram aqui. Obrigada. Fechando a live para o Instagram. Fechei já. Aconteceu! Aconteceu! Melhor feito do que perfeito. Isso, olha só, aos trancos e barrancos. Parabéns, Lô, pelas operações aí várias, simultaneamente. Eu queria agradecer muito vocês também por essa ajuda, meninas. Não sei o que seria de mim sem a nossa gênia da informática e sem os testes vários da Nina. Mas não tinha como não fazer, tá? Temos que estar juntas nessas coisas, com certeza. Entrou amiga, fiquei aqui vendo uma Júlia francesa, amiga do mestrado. Vou parar umas pessoas conhecidas. Aqui, tá? Massa. Eu não sou anfitriã. É o stop, né? Não é o pause. Pode ser o stop.